Pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma conversa. E hoje, voltando aí à questão da política lá em Brasília, o presidente Lula fez um discurso, né? E segundo o mercado, né? O mercado ficou nervoso, irritado e assim por diante por causa desse discurso. E o que ele disse nesse discurso foi uma coisa que é o mínimo que a gente pode esperar do presidente do Brasil, né? E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aí. E isso, de alguma forma, foi visto de uma maneira meio negativa pelo mercado, porque o interesse deles é outro, né, na verdade. Se a gente for ver, eu acho que existe um dos maiores problemas do Brasil é que aquilo que eles chamam de mercado e a grande população do Brasil, o povo brasileiro, em sua maioria, né, tem outras necessidades, né, muito diferentes, diversas do que o mercado objetivo. Tá? Pode parecer uma loucura falar isso, né, esse tipo de coisa, mas é por isso que caras como Bolsonaro estavam sendo apoiados pelo mercado. Não é à toa que eles estavam sendo apoiados pelo mercado. E por que estava sendo apoiado pelo mercado? A gente vai falar agora um pouquinho mais. Bom, o que o Lula disse? O Lula disse o seguinte, que ele não conseguia entender muito por que toda hora eles priorizavam a questão do controle do déficit fiscal, esse controle fiscal, de propriamente do que, por exemplo, o combate à fome ou em detrimento de outros programas sociais ou de importância social muito grande, muito vasta, né? Que não entendia por quê. Por que a gente tinha que se preocupar o tempo todo com essa questão do déficit fiscal, do controle fiscal, blá, 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 e não priorizar aquilo que o povo realmente necessita, né? Então ele colocou de uma forma dessa, foi interpretado de uma maneira negativa pelo mercado e por vários outros economistas, também jornalistas, assim por diante, que acharam um absurdo. Como que ele falou que tem que ignorar o mercado, né? E se preocupar com mais as questões sociais e que essas duas questões não eram separadas, nem antagônicas, nem nada disso, eram conjuntas e que uma precisava da outra e assim por diante. Bom, primeiro o seguinte, primeiro que ele não disse que não é importante a questão fiscal. Claro que a questão fiscal é fundamental, ou seja, o que significa isso? Né? Aquelas condições de planejamento, controle, né, as previsões e tudo mais sobre as contas governamentais, daquilo que você tem que ter uma consciência de quanto o governo deve, como ele pretende pagar isso, como é a evolução da receita do governo em detrimento, por exemplo, da dívida do governo, né? E tudo isso está relacionado à questão fiscal. É mais ou menos aquela história, né? Que você vai pedir dinheiro para alguém e alguém quer saber como que você vai pagar isso e quando você vai pagar isso e quais são as suas garantias. Né? Se você chegar e falar, eu não sei exatamente, o pessoal já fica preocupado e provavelmente você não vai conseguir o dinheiro emprestado. É isso, tá? Basicamente é isso aí que eles estão argumentando. Tá? Mas existe alguma coisa outra por trás que foi colocado na fala do Lula, que tem, talvez na minha opinião, tá? Muito mais a ver com essa ataque de pelanca do mercado. Né? O que a gente pode pensar é o seguinte, quando você tem bom, vamos começar a falar da questão do que o governo está buscando agora. Qual que é a história? A história é a seguinte, foi verificar as contas para que o governo pudesse seguir com
aquilo que foi prometido em campanha, e também é uma manutenção básica do que já estava pretendendo ter, que, por exemplo, a questão do Bolsa Família, né, do pagamento de R$600 para o Bolsa Família, mais R$150 para filhos até 6 anos, assim por diante. E para que acontecesse isso, teria que ter dinheiro previsto no orçamento para 2023. Só que não tinha dinheiro do orçamento para 2023. O que tinha lá é apenas R$400 para o Auxílio Brasil, que vai se chamar Bolsa Família agora. Então, o que o governo, a equipe de transição precisaria fazer agora para poder ter condições de orçamentárias do ano que vem para poder cobrir esse déficit do orçamento? Teria que você fazer uma ação através de uma medida provisória ou através de uma proposta de emenda constitucional, né, uma PEC, você colocar fazer redigir essa PEC ou essa MP para você poder colocar esses aumentos, né, de previsão orçamentárias nesse orçamento para 2023. Bom, isso precisa ser feito rápido, né? Porque tem até, se não me engano, acho que o final do mês, alguma coisa assim, que precisa ser já previsto isso, tá? Fechada essa questão. A equipe de transição ficaram pensando nisso, qual seria a melhor forma, se através de MP, medida provisória, que seria alguma coisa mais rápida para o governo colocar, que já teria valor de lei rápido, imediato, assim, a partir do momento que o presidente decreta e acabou. Mas lá na frente teria outros imbróglios dentro da Câmara para você poder fazer uma manutenção dessa condição, o que foi definido em medida provisória, ou através de uma PEC, seria essa proposta de emenda constitucional, que é um mecanismo mais intrigado, né, na Câmara, que você tem que negociar mais com o pessoal da Câmara para ter votação de pelo menos um terço da Câmara para você ter esse apoio, tá, e aprovação dela e tramitar. E isso o pessoal preferiu, né, seguir o caminho da PEC. Tá? E aí estão fazendo estão redigindo a PEC, assim por diante, tá? A equipe de transição para poder, e o pessoal da Câmara, o relator, para poder fazer uma quebra desse teto orçamentário. E eles estão prevendo alguma coisa para você poder cobrir o Bolsa Família, né? Tá? De R$600 mais 150 adicional. Só que daí o que eles fizeram? Eles colocaram uma proposta para aumentar para 175 bilhões, tá? Essa questão do teto, estourar esse teto de gastos em 175 bilhões, enquanto que 55 bilhões seria suficiente para a questão dos 400, até dos... Na verdade é o seguinte, já estava previsto 400, 50 bilhões já estariam suficientes, 50 bilhões já estariam suficientes para cobrir os R$200 que faltavam, para aqueles 600 mais 150. Aí eles resolveram não mexer nos 400 que estavam lá e tirar toda essa previsão, 400 mais 200 e tal, tudo para os 175 bilhões, ou seja, estourando o teto do orçamento. Bom, ok, mas qual que é a preocupação da história? A preocupação é a seguinte, bom, foi colocado isso, o pessoal já se preocupa, falou, poxa, vão ser 175 bilhões acima do teto, né? Isso já vai gerar uma dívida, tá? Uma dívida pública, tá? E aí o pessoal já se preocupou. Mas por que o mercado se preocupou com isso? Bom, o mercado, na verdade, é o seguinte, o que é importante, pessoal, o que é importante para a gente ter uma saúde num país, é você ter uma relação entre a dívida interna não, a dívida pública e o PIB, tá? Num patamar razoável, assim, que o pessoal considera como razoável, ou seja, pequeno, tá? Menor possível, claro, mas você pode administrar isso dentro de alguns patamares. O que o mercado, né, considera aceitável é em torno dessa relação em torno de até uns 60%. Tá? No governo Lula,
quando ele governou, ele chegou a pegar o governo com um patamar que estava em torno de 60%, essa dívida pública com o PIB, tá? E depois, quando ele saiu, ele entregou com um patamar de 40% essa relação dívida pública e PIB, ou seja, muito melhor. Isso mostra a saúde do país. Mas não é só, interessante que assim, não é só a saúde financeira propriamente dito, que é muito importante, porque ele era sempre deixando superávit, deixou um superávit, né, de 370, em torno de 370 bilhões de reais. Bom, isso significa o seguinte, que foi muito bom, mas o que ele trabalhou? Ele trabalhou exatamente essa relação. Ele não ficou retido em não gastar, né? Ele não se preocupou em não gastar, né? Ele se preocupou em fazer o que ele tinha que fazer, em investimentos, assim por diante e tal, gastar, que foram investidos em várias áreas, inclusive, assim, vamos dizer, dinheiros do BNDES, assim por diante, que foi incentivando a produção, inclusive fora do país, tá? Desenvolvimento de construção e de outras obras até fora do país, quer dizer, fora o investimento interno, foi feito um investimento externo, ou seja, foi investimento para tudo quanto é área. E lógico, isso aí entra nessa conta toda. Tá? Mas será que o mercado realmente está preocupado com essa questão? Né? Porque tem a importância da questão fiscal, sim. Porque se você aumentar muito a questão da dívida pública, se você perder um pouco o controle disso e ficar muito alta essa relação, quer dizer, a relação dívida pública e PIB ficar muito alta, o que acontece com o governo? Ele começa a ficar com a credibilidade baixa no mercado. Então, aqueles papéis, porque quando você tem a dívida pública, ele emite papéis do Tesouro Nacional para poder bancar, né, um lastro dessa dívida pública. E aí o que acontece? Quando você lança esse lastro, o pessoal vai botar dinheiro, porque vai comprar esses papéis, né? Mas se você tem menos credibilidade, o pessoal vai pagar, vai querer receber juros maiores dessa relação, tá? Dessas relações de empréstimo e tudo mais. Bem, querer juros maiores. E aí significa que porque você tem a credibilidade mais baixa, porque você está mais endividado e talvez você está perdendo já a tua capacidade. Como você não tem talvez, vamos supor, um país que não tem uma responsabilidade fiscal muito bem determinada, tá? Está perdendo essa responsabilidade fiscal, o mercado entende isso como que você estivesse não tendo capacidade de pagar, né, por esse dinheiro que está entrando através do Tesouro Nacional, certo? Então não tem dinheiro, não tem condições de cobrir essa dívida. E aí o que acontece? Aí acontece o seguinte, aumenta os juros, e aí aumentando os juros, não só a questão aumenta as taxas de Selic, aumenta tudo e aumenta a inflação. E aí quem paga a história toda é o pobre. O povo acaba pagando mais, porque a inflação vai ficando alta, né? E isso é muito ruim para todo mundo. Bom, esse é um lado. Tem esse lado, é importante, mas o mercado ganha por causa dos juros? Ganha. Então ele teria interesse em você ter um déficit fiscal? Não necessariamente. É porque o interesse, é aí que vem a história. Porque talvez ele perca mais do que ele ganhe nessa história de uma inflação mais alta. Tá? Mas o ponto que eu gostaria de também botar um questionamento aqui na conversa é o seguinte. Se você tem... será que o mercado realmente está preocupado com que vai aumentar a inflação e vai atacar, não sei o quê? Bom, ninguém gosta de inflação, o mercado não gosta de inflação, mas eu acho que tem outro ponto aí. Né? O outro ponto que eu acho que é isso que o Lula quis falar. Tá? O ponto é o seguinte, se o governo não investe, por exemplo, se eu não tenho um governo que investe em educação, não investe em saúde, não investe em infraestrutura, não investe em nada, tá? E esse governo dá subsídios para esses grandes mercados, como aconteceu, por exemplo, como a gente vai falar que aconteceu, por exemplo, com o agronegócio,
que aconteceu, por exemplo, no caso do Bolsonaro? Ele não estava investindo, talvez a dívida pública não estava aumentando muito, aí estava tendo um aumento de PIB, tá? Por quê? Porque você tinha bastante exportação, mas não tinha investimento em nada, gasto com nada, estava cortando um monte de gasto. Então talvez não fosse essa uma situação ideal de mercado, para o mercado, não para o governo, não para o povo brasileiro, mas para o mercado. Porque o mercado vai ver as exportações muito grandes, os caras ganhando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares, com o fomento do governo, porque daí eles lembram que tem governo, o governo dá 250 bilhões para o agronegócio desenvolver, ele exporta tudo isso, está pouco se lixando para o mercado interno, porque ele está ganhando dinheiro. Então o mercado tá sem ataque de pelanca, tá feliz, né? Tá dando pulinho, aí faz videozinho em todo lugar do mundo, maravilha. Aí o mercado tá feliz. A inflação tá alta? Tá baixa? Não. Tá tendo... Pessoal, a questão é que é o seguinte, é que se o governo deixa de investir em outras áreas, verdade, ele vai tirando a ocupação do mercado. Quer dizer, o mercado pode atuar. Tá? Uma preocupação do mercado é com o mercado. Né? Se você começa a atuar em educação, em saúde, em infraestrutura e assim por diante, você começa a investir muito nisso, não sobra espaço para o mercado. O mercado não vai ter espaço, porque o governo está fazendo. Então, talvez eu acho que a real preocupação deles é, na verdade, essa daí. Tá? Eu sei que tem a questão da questão fiscal, que eu acho que é importante, realmente. Você tem que ter um equilíbrio, né? E essa previsão é importante, até para não ter a questão de juros e tal, mas isso daí é uma coisa, como eu tinha dito antes, é uma coisa regulável, é regulada em questão de você estar optando, trabalhando a questão da dívida, a questão do aumento de PIB e assim por diante. Você está tendo investimento, também você vai ter aumento de PIB, você começa a regular as questões e ter uma baixa relação dívida pública com o PIB. Então essa é a coisa que é importante para o governo e eu acho que é isso que o Lula já fez 2 vezes em 2 governos dele. Tá? O governo Dilma já não foi bem nisso. Tá? O governo Dilma isso já foi bem ruim, essa questão da dívida pública com o PIB. Mas os 2 governos do Lula não, foram bons. Ele conseguiu sempre trabalhar em superávit e entregar o governo com renda em superavitário lá de 370 bilhões mais ou menos. E uma relação de dívida pública com PIB de 40%. Acho que isso daí é uma coisa importante da gente ver. Então tem 2 pontos importantes para se ver. Eu acho que é claro que ele sabe, pessoal, que é importante você ter um equilíbrio fiscal, um trabalho com a responsabilidade fiscal. Isso é fundamental, né? Mas o mercado, na verdade, tem umas outras ideias, principalmente o pessoal mais liberal, que é exatamente essa questão do mercado, a preocupação do mercado. Porque se você tem um governo muito ativo, quer dizer, o mercado tem interesse em ter a Petrobras no governo? Não, o mercado tem interesse em ter a Petrobras no mercado. A Petrobras do lado deles. E aí, se ele tem um governo que vai querer levantar a empresa e trabalhar a empresa forte do lado do governo e não fazer uma privatização, por exemplo, ou outras estatais, o mercado entra em ataque de pelanca, porque eles, na verdade, eles querem exatamente isso. Eles querem que isso fosse privatizado e fosse para o lado do mercado. Então não fosse um investimento alto do governo, né, mas isso fosse para o lado do mercado, para eles explorarem e eles ganharem dinheiro. E eles querem explorar o mercado e eles querem ganhar dinheiro. E aí é que ganha. Talvez ele ganhe muito mais assim do que com os juros propriamente dito. Ao contrário, o pessoal acha que é só pelos juros e não é. Tá bom? Então é isso aí. A questão que eu queria colocar mais hoje. Então, quer dizer, ele tem uma preocupação grande, claro que o governo Lula, e principalmente o Lula sabe disso, que ele tem uma preocupação com a questão fiscal e tudo mais, tal, mas para ele a prioridade é a questão social e o governo tem que trabalhar para o povo e tem que se desenvolver muito as questões de saúde, moradia, alimentação, infraestrutura, as partes sociais todas.
e aí também trabalhar em cima das questões da responsabilidade fiscal. Mas isso é uma coisa que eles fazem. Tá? Então, não precisa o mercado ouvir isso. O mercado entrou em ataque de pelanca por outra coisa. Tá? A gente sabe que foram várias notícias aí, uma delas que voltou o aumento da inflação, tá? Voltou a questão da... teve uma queda da bolsa. Eu acho que esse que é o principal problema do dia hoje, que fez com que o mercado entrasse em ataque de pelanca, que é na verdade porque caiu o preço da soja no mercado internacional. E aí a gente tem um país hoje o quê? Baseado no quê? No agronegócio. É isso aí. País que só trabalha em cima de commodity, né? Não tem bens de transformação, não tem nada que está sendo vendido, não investe em ciência, tecnologia, não investe em nada disso. Qual que é o resultado? Aí caiu o preço de soja internacional, aí os agronegócios ficam doidos, fica tudo neuróticozinho, ataque de pelanca em todo mundo, porque é um país que não investe e o povo também não está nem aí para ele, porque só está se ferrando o povo, na verdade. Né? Quem entrou em ataque de pelanca é essa turma que está ganhando bilhões já. Mas essa coisa tem que mudar, e é por isso que o Lula está aí. E é por isso que ele falou aquilo, porque ele sabe o que ele precisa fazer. E ainda bem que ele falou isso, porque se ele falasse uma outra coisa que agradasse o mercado demais, que o mercado ficasse soltando rojão, não era um governo que seria importante para o povo, né, pessoal? Tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo. É isso aí. Tchau, tchau.